Bom, comigo tudo, eu espero que com vocês também. Nós vamos hoje dar continuidade aqui no nosso material. Já era uma proposta aí de continuação das nossas aulas anteriores. Então vamos lá. Não esqueçam, tá, galera? Aqui do lado na TV tá lá o nosso QR Code, que vocês irão baixar esse material. Então se você quiser baixar esse material que a gente está trabalhando, sem esse layout aqui que eu utilizo na sala, né? É só a imagem, vai lá no QR Code que ela vai te levar diretamente para a imagem. Você baixa, guarda, deixa lá arquivado, que é um material muito bacana. Só lembrando que você não encontra esse material disponível na internet, tá, galera? É um material produzido por mim, pelo professor Alex, tirado tanto do material de vocês como do material, digamos assim, de outras escolas e de pesquisas que eu faço, tá bom? Se tiver alguma dúvida, como também já destaquei, deixa lá, manda para mim no WhatsApp que eu vou estar à inteira disposição de tirar essas dúvidas. Hoje eu vou estar em conselho, por isso que mais uma vez a gente está usando essa metodologia de aula gravada. E não deixem de colocar a frequência de vocês nos comentários do vídeo, porque é por lá que exatamente eu consigo acompanhar o fluxo de quem está ou não acompanhando também as nossas aulas, tá bom? Então desde já aqui um abraço, um cheiro no olho de todo mundo. Bem, a nossa aula de hoje ela fala sobre a hidrografia do Brasil, né? É basicamente uma sequência dos materiais anteriores que nós já estudamos. Então a gente já viu algumas noções de hidrografia, a gente já falou, né, sobre a classificação dos rios. Então a gente já fez aí toda uma digamos assim, uma explanação de materiais que basicamente vão fazer com que vocês entendam de uma forma mais clara algumas colocações que nós vamos destacar nesse material aqui específico, tá bom? Então quando a gente fala de hidrografia do Brasil, é basicamente nós fazermos uma viagem, né, pelas principais características hidrográficas no nosso território e basicamente conhecer algumas áreas de maior importância quando o assunto é a hidrografia, tá bom? Então vamos começar aqui pelas características gerais. Só dar um zoom aqui para ficar melhor da gente acompanhar, tá? As características gerais sobre a hidrografia brasileira. Tô achando que essa caneta aqui ainda vai ficar um pouco larga, mas vamos ver. Se ficar eu diminuo aqui, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa entender, galera, é que quando se fala de água, o Brasil ele sempre se destaca no cenário global, tá? O mundo todo volta os seus olhos para o território brasileiro, porque o Brasil possui uma das maiores reservas de água doce do planeta. Então, assim, se falando de água doce, falando de disponibilidade de água, o Brasil ele é uma referência mundial, tá? Então esse é o primeiro ponto. Acho que o risco aqui está um pouco largo. Acho que agora vai dar melhor, tá bom? É importante a gente ligar que todo esse potencial hídrico que o nosso país possui, ele está ligado diretamente, né, à influência das nossas características climáticas também, tá? O Brasil ele se apresenta como um país que tem uma riqueza na produção de umidade bastante elevada, o que consequentemente também favorece um período, né, de chuva um pouco mais intenso, tá? Então todo o nosso potencial hídrico ele está ligado diretamente às nossas características climáticas, que será material de aulas futuras, né, que nós teremos por aqui, tá? A predominância de rios perenes, como nós estudamos na classificação, são aqueles rios que possuem água o ano todo, tá? Então predomina no nosso território os rios perenes, ok? Rios de planaltos, isso significa que são rios que nascem, né, em relevo elevado, e nós vamos entender mais na frente o porquê que isso é importante ou o que isso traz de característica para o nosso território, tá? A foz é em estuário, então significa que os rios principais presentes no nosso país chegam até o oceano de forma direta, tá? Regime pluvial, então praticamente 99,9% dos rios brasileiros dependem da chuva para existir, tá? São dependentes da água da chuva. Drenagem exorreica, isso significa que esses rios chegam ao oceano.
E são rios com um grande volume de água e também águas bastante movimentadas, né? O que é o que a gente chama de caudalosos, tá? Então essa seria uma classificação, digamos assim, geral sobre a hidrografia do nosso território, tá bom? Aí aqui eu coloquei um mapa, depois vocês podem dar uma olhada lá de uma forma mais cuidadosa, né? Sobre as principais, né, bacias hidrográficas do nosso país, assim também como as 12 regiões hidrográficas brasileiras. Você pode perguntar assim, Alex, qual seria a diferença entre uma bacia hidrográfica e uma região hidrográfica? Quando eu falo de bacia hidrográfica, eu estou falando de algo mais específico, né? Quando eu falo de região, aí eu estou falando de algo mais amplo. Ou seja, a ideia de bacia hidrográfica, ela fica dentro da expressão região hidrográfica. Então, uma região hidrográfica, eu estou considerando toda a área de influência de uma bacia hidrográfica, entende? Então, o conceito de região ele é mais amplo e o de bacia está exatamente dentro do conceito de região hidrográfica, tá? Então, nós vamos falar aqui, galera, sobre algumas das principais regiões hidrográficas do nosso território, tá? E aí nós iremos iniciar exatamente pela região hidrográfica da Amazônia, que é, sem a menor sombra de dúvida, uma das mais importantes, não só do nosso território, mas como também do nosso país. A ideia aqui eu fiz o seguinte, galera, ó. Eu trouxe hoje, né, até quebrando um pouco a ordem do material aí que vocês possuem, eu trouxe logo as 3 regiões hidrográficas maiores que existem do nosso planeta, tá bom? Depois, na sequência do material, a gente vai ver as outras também por uma ordem de tamanho. Então, a região hidrográfica mais influente no nosso território é a da Amazônia, seguida pela da Tocantins-Araguaia e depois pela do Paraná, tá bom? Então vamos lá. A bacia hidrográfica amazônica, só para começar a história, é a maior bacia hidrográfica do mundo. Então não existe em nenhum lugar do mundo algo tão grande, tão intenso, tão volumoso quanto a bacia hidrográfica da Amazônia, tá? Ou bacia hidrográfica amazônica, ou a região hidrográfica da Amazônia, tá? Ela é a maior, a mais extensa, a mais volumosa do planeta. Só para você ter uma ideia, ela drena quase metade do território brasileiro. Alex, como assim? Se você pegar, vamos supor aqui para ver se vocês entendem de uma forma bacana. Se hoje a região hidrográfica da Amazônia, ela secasse, vamos supor que ela amanheceu seca. O que é que você precisa entender? Que praticamente metade das águas que existem no Brasil teriam sumido. É basicamente por aí que você vai entender essa ideia. Então, ela é responsável por quase metade da água que existe no território brasileiro. Então, galera, é muita coisa, tá? Os rios que formam essa região, eles são volumosos, ou seja, tem uma grande quantidade de água, e caudalosos, que significa que as águas são bastante movimentadas. Aquilo que a gente chama de correnteza, tá? Tem muita correnteza, tá? O que, inclusive, né, vai favorecer a navegação. Então, essa grande quantidade de água, ela acaba favorecendo a navegação, mas isso acontece especialmente nas áreas de planície, tá? Dentro dessa rede hidrográfica, tá? Dessa região hidrográfica, como também a geração de energia, que acontece principalmente nas áreas de planalto. Então, esse é um primeiro ponto que vocês precisam destacar sempre que nós estivermos falando sobre esses assuntos, tá, galera? Os rios de planície, que são aqueles que correm em áreas essencialmente planas, eles sempre vão favorecer a navegação. Então, eu não posso sair marcando algo que fala sobre navegação em rios de planalto. Por quê? Porque no rio de planalto tem muito relevo acidentado, né? Tem muita queda d'água. Então não dá para navegar nessas condições, tá bom? Então sempre que você ouvir falar em navegação, nós vamos se referir às áreas de planície. Quando eu me refiro às áreas de planalto, eu vou fazer também uma referência à produção de energia. Por quê?
Porque a instalação de energia hidrelétrica, né, daquelas usinas hidrelétricas, ela precisa ser feita em uma área acidentada, tá? Em uma área de descontinuidade dessas planícies. Então é exatamente nesses acidentes, digamos assim, né, nessas baixas ao longo do rio, que acontece a instalação das usinas hidrelétricas. Então sempre faça essa referência, tá? Se ele estiver dando um destaque à navegação, serão os rios de planície. Se ele der um destaque à produção de energia, serão os rios de planaltos, tá bom? E o principal rio dessa região hidrográfica é o rio Amazonas, que é o carinha que nós vamos falar logo aqui embaixo, tá? Aqui eu peguei só para você ter uma noção, ó, da quantidade de áreas, né, que essa região hidrográfica ela acaba influenciando dentro do nosso território. Como eu falei, é muita coisa. Um outro detalhe também, galera, é que essa região, apesar da gente estar fazendo referência a ela ao território brasileiro, mas ela está presente em mais 7 países além do nosso, tá? Então ela é uma, digamos assim, é uma área que tem uma influência muito mais abrangente. Porém, como quase 70% dessas águas elas ficam dentro do território brasileiro, ela é considerada uma bacia hidrográfica brasileira, beleza? Vamos falar um pouco aqui sobre o rio Amazonas. Não dá para falar sobre hidrografia sem citar esse carinha aqui, tá bom? O rio Amazonas, galera, assim como a região hidrográfica acima citada, ele é o maior rio do planeta, tá? Só que tem um detalhe interessante. Talvez quando vocês estudaram sobre esse rio lá no ensino fundamental ainda, vocês devem ter visto que é o Nilo. Só que em 2015, 2016, houve uma mudança dos livros, porque foi comprovado que a extensão do rio Amazonas superava em alguns quilômetros quadrados o rio Nilo. Então todo o material produzido pós 2016, a gente já vai ter o rio Amazonas como o mais extenso e volumoso do planeta, tá bom? O rio Nilo agora vem em segundo lugar, tá? Ele tem um grande potencial de vazão. Alex, o que seria essa vazão? A vazão é exatamente a quantidade de água que corre sobre esse rio, tá? Então essa grande quantidade ou esse grande potencial de vazão, ela se dá porque o rio ele se encontra em 2 hemisférios. Então nós temos uma pequena parte do rio Amazonas que fica no hemisfério norte, acima da linha do Equador, e uma outra parte bem maior no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Então ele vai ter, diferente de outros rios, 2 invernos. O inverno que acontece no norte, e assim que esse inverno acaba, começa o inverno do hemisfério sul. Então ele tem essa influência e tem essa característica muito peculiar, né? Toda essa quantidade de água que nós estamos vendo aqui é muito, digamos assim, consequência dessa localização em 2 hemisférios, tá bom? Então ele acaba tendo 2 períodos de chuvas alternados ao longo de um ano, tá? A nascente desse rio fica lá nos Andes peruanos, tá? Na parte da Cordilheira dos Andes que fica no Peru. E lá esse rio ele é conhecido como rio Ucayali, ou Ucayali, como diz a língua local, tá bom? Então a nascente dele não fica no Brasil, tá? A nascente dele fica mais ou menos aqui onde eu estou tentando pintar aqui, ó, que fica lá na parte dos Andes peruanos, e aí ele vai correndo em direção ao território brasileiro. Inclusive eu coloquei aqui uma imagem que mostra exatamente a sua nascente, ó, tá? E aí ele nasce no Peru e se desloca em direção ao Brasil. No Brasil, ele chega no nosso território pelo estado do Amazonas. E aí um detalhe, ó, quando ele sai do Peru e chega no território brasileiro, ele agora vai passar a receber um outro nome, que vai ser o Rio Solimões. Tá? Então, do lado peruano, ele é conhecido como Rio Ucayali, mas quando ele entra no território brasileiro, ele passa a ser chamado de Rio Solimões. Esse Rio Solimões, ele se desloca em direção a Manaus, e lá em Manaus ele vai encontrar um outro grande rio que nós temos na região norte, que é o Rio Negro. Então, você já deve ter até ouvido falar sobre Rio Negro e Solimões. Tinha até uma dupla sertaneja, né? Era Rio Negro e Solimões mesmo, que falavam, né? Que cantavam o sertanejo raiz, mas não importa, não são eles, tá?
Nós estamos falando aqui dos rios, tá bom? Então lá, esses dois rios vão se encontrar e depois de percorrer uma longa distância sem misturar as águas, como vocês podem ver nessa segunda imagem aqui, ó, você percebe que metade do rio tem cor amarelada e metade do outro rio tem cor escura. Então aqui já é o encontro do Rio Negro e do Rio Solimões, tá? Inclusive, só destacar aqui também, galera, que essa água amarelada ela é consequência da presença de argila, tá? Que o Rio Solimões possui. Então ele é um rio amarelado porque ele passa por muitas áreas com a presença de barro, de argila, por isso que ele é amarelo. Já o Rio Negro tem a cor escura porque tem uma grande quantidade de matéria orgânica em decomposição nele, como por exemplo folhas, né? Ou troncos e galhos de plantas em decomposição, por isso que ele fica com a água escura. Então, como são duas águas muito densas, elas acabam tendo dificuldade de se misturar. Só depois de percorrer, como você pode ver já bem aqui nessa parte final da imagem, só depois de percorrer algumas distâncias sem se misturar, nessa divisão aí, metade amarelo, metade escuro, é que ele vai se misturar e a partir dessa mistura ele passa a ser chamado como Rio Amazonas, que, como eu falei, é o maior rio dessa região hidrográfica, o maior rio do planeta, tá? Então só um detalhe, enquanto ele está assim dividido, ó, uma parte amarela e uma parte preta, ele ainda não é chamado de Rio Amazonas, tá? Inclusive esse local aqui é conhecido como o Encontro das Águas, tá bom? Aí só depois se mistura é que passa a ser chamado de Rio Amazonas. Um detalhe aqui também é que ele é o único rio brasileiro de foz mista, tá? Na verdade aqui nem é foz, viu, galera? Conserta aí pra mim. É de regime misto, é o único rio brasileiro com regime misto. Ou seja, lá na nascente do lado peruano, ó, ele depende do gelo, e aqui no Brasil ele depende da chuva. Ele é o único que tem essas duas dependências. Todos os outros rios brasileiros dependem da chuva. A exceção, o Rio Amazonas, que depende do degelo lá do lado peruano e da chuva do lado brasileiro. Tá bom? Como eu coloquei aqui, ó. Ele é bastante aproveitado para geração de energia. Pela navegação também, ele é bastante utilizado para navegação. Aqui são o nome de algumas usinas que são encontradas dentro do Rio Amazonas, como Belo Monte. Inclusive eu coloquei aqui uma imagem de Belo Monte, que eu coloquei uma área de navegação. Isso aqui é um navio, tá? Cargueiro. E você percebe que ele está exatamente num ponto onde as águas ainda não se misturaram, né? Também é bastante utilizado para o abastecimento de água para a população que vive às suas margens, chamada de população ribeirinha, para projetos de irrigação, que são muito comuns também ao longo do rio, e também para atividades de subsistência dessa população ribeirinha, como a própria agricultura, como a pesca e vários outros elementos que a gente poderia destacar, tá bom? Então, esses aqui são os pontos principais que vocês precisam entender sobre a região hidrográfica da Amazônia e do principal rio que forma essa região, que é o Rio Amazonas, beleza? Vamos aqui para o outro lado agora. Vamos falar sobre a segunda maior região hidrográfica do território brasileiro, que é a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Como você pode perceber, ela é formada por dois grandes rios, né? Diferentes lá do Amazonas, tá? Ela ocupa, ó, quase 11% do território brasileiro. Então, 11% da água encontrada no nosso território advém dessa região. Aqui eu coloquei o mapa para você ter uma noção de onde é que fica essa região hidrográfica, né? Você percebe que é aí numa área mais central, puxando para a região norte. Ela tem um grande aproveitamento para geração de energia, né? De geração de energia. Sempre destacando, ó, que a geração de energia ela faz referência à presença de planaltos, tá? O maior destaque aqui em relação a essa geração de energia é a usina de Tucuruí, que é a segunda maior usina hidrelétrica do Brasil, tá bom? Ela está presente no Rio Tocantins, ok? É a segunda maior do país, já já nós vamos falar sobre a primeira. Ela tem ao longo de suas margens, né, a instalação de importantes projetos de irrigação. Esses projetos de irrigação, eles atendem principalmente, né,
o crescimento, digamos assim, do cultivo de grãos, principalmente da soja e do milho, levando em consideração que essa região em vermelho que você está vendo aí no mapa é inclusive a região que tem o maior volume de produção de grãos do nosso país. Então a presença desses sistemas de irrigação é exatamente para favorecer e para dar suporte a esse cultivo, né? Nessas regiões por onde ela passa. Ela também é uma região hidrográfica bastante navegável, né? Essa navegação ela é feita principalmente do ponto de vista comercial, já que ela é feita para escoar, né? Levar a produção que vem exatamente desse cultivo de grãos que a gente acabou de falar, mas também é uma região que apresenta uma série de dificuldades em alguns trechos, né? Ao longo de seus trechos. E aí a gente precisa entender em dois pontos especificamente. É que alguns desses trechos ao longo do ano, eles chegam a secar, né? É um período de seca, onde o volume de chuva é menor. Eu já falei para você que boa parte dos rios brasileiros depende da chuva. Então se não chover, vai baixar o volume e alguns trechos eles secam por total, o que vai acabar impossibilitando a navegação nesses trechos. Então essa é uma das dificuldades. E a outra é exatamente a descontinuidade devido à presença de cachoeiras e também de corredeiras. Então o cara vem aqui navegando de boa, de repente tem uma cachoeira, né? Por menor que seja, mas aí a embarcação não pode seguir. Então esses são dois problemas comuns. Entenda, ele é bastante utilizado para navegação, porém apresenta algumas dificuldades. Alguns trechos secam por total, principalmente no período onde o volume de chuva é menor, e outras a presença de cachoeiras, de corredeiras, né? Uma questão aí também mais ligada ao relevo que acaba impossibilitando a navegação nesses trechos, tá bom? Então essas são as principais características, ó. Aqui eu coloquei uma imagem da usina de Tucuruí e aqui eu coloquei também uma imagem para retratar, né, a navegação nessa área, mas lembrando que tem alguns empecilhos aí ao longo de alguns trechos. E por último, para a gente finalizar aqui, vem a fala sobre a região hidrográfica do Paraná. Essa aqui é a terceira maior região hidrográfica do nosso país. Ela corresponde a praticamente 10% do nosso território, né? 1% a menos em relação ao Tocantins e Araguaia. Aqui também eu coloquei o mapa para você perceber onde que essa região ela está concentrada, tá? É nessa região onde nós encontramos a segunda maior bacia hidrográfica do planeta, chamada de Bacia Platina. Galera, lembra que eu falei no início do potencial hídrico que o Brasil tem, ó. Vocês já perceberam que tanto a primeira como a segunda maior bacia hidrográfica do mundo estão no Brasil. Daí você já tem uma noção do potencial que nós possuímos. Tá? Então, a primeira é a Amazônica e a segunda é a Platina. Tá? É a segunda maior tanto em extensão como em volume de água do mundo. Tá? E ela é formada, diferente de outras regiões hidrográficas, por 3 rios principais. Então a junção desses 3, que é o Rio Paraná, o Rio Uruguai e o Rio Paraguai, quando eles se juntam exatamente numa região muito rica em prata, por isso que ele vai formar o Rio da Prata, que é o principal rio da bacia Platina, que faz a referência à plata, né? A prata, tá bom? Então fica aí uma dica bacana sobre essa região hidrográfica do Paraná. Há uma predominância de rios de planaltos, então nessa região tem mais rios de planaltos do que de planície, o que justifica o excelente potencial hidrelétrico dessa região. Ela é responsável, galera, só para você ter uma noção, por praticamente metade da energia produzida e consumida no Brasil. Tem noção disso? Então, inclusive aqui, viu, no Ceará, no nosso estado, a gente consome a energia que vem dessas hidrelétricas aqui presentes na região do Paraná, tá bom? Então, ela é responsável por praticamente 50%. É muita coisa. O destaque para toda essa força, né, de produção, é essa jovem aqui do canto.
que é conhecida como a usina de Itaipu. Itaipu, ela é a segunda maior usina do mundo. Isso se a gente falar em tamanho, em infraestrutura. Mas quando a gente fala em geração de energia, ela é a primeira, tá? A maior usina hidrelétrica do planeta é chamada de Três Gargantas e fica na China. Só que a quantidade de energia que ela produz não chega sequer a 70% da produção de Itaipu, tá bom? Ah, professor, então a gente está mais doideira do que os chineses? Não, porque no caso Três Gargantas, lá na China, ela não foi um projeto criado para gerar energia especificamente. Ela é mais utilizada para navegação, tá? Por isso que em termos de infraestrutura ela supera Itaipu. Um outro detalhe também que é interessante vocês destacarem é que Itaipu, ela é uma binacional. Alex, como assim uma binacional? Ela foi construída em parceria com o governo do Paraguai. Então a energia ela é dividida entre os dois países. Claro que o Brasil consome a maior parte da energia gerada dentro de Itaipu. Beleza? Outras características é que a instalação de Itaipu ela vai favorecer a formação de reservatórios nas barragens, que é o que a gente chama de sistema de eclusas. Ó. Então nela se encontram as eclusas que são usadas também para navegação. Eclusa, galera, é esse ponto aqui, ó, tá? Que eu coloquei outra imagem para a gente ver a questão da navegação, principalmente comercial. Então a eclusa é como se ela fosse um canal por onde uma parte dessa água ela é liberada. Então grande parte da água ela é liberada pelas turbinas que vão gerar energia e uma outra parte vai por essas eclusas, o que vai favorecer a navegação. É como se fosse um canal. Um destaque dessas hidrovias é a que nós chamamos de Tietê-Paraná, tá bom? Ela é a maior hidrovia do país e ela é usada principalmente para o transporte de cargas, né, que vem da agricultura, irrigação e lavouras presentes na região, tá bom? Então essas são as 3 regiões hidrográficas que nós tínhamos que conversar hoje. Eu espero que o material ajude vocês a entender, né, o nosso conteúdo. Como eu sempre falo, se tiverem alguma dúvida, manda para mim, eu vou estar aqui à disposição em atendê-los. E no mais, galera, fica aqui o meu abraço. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Saúde, felicidades e até a nossa próxima aula. Se Ele permitir, eu sei que Ele vai. Tchau, tchau e até qualquer hora dessa. Até a nossa próxima aula. Tchau.